Olá, vamos agora introduzir a noção de entropia em sistemas dinâmicos. Então, a palavra entropia, de fato, ela foi inventada no século XIX, 1865 mais precisamente, por um físico-matemático alemão chamado Rudolf Clausius, que é um dos fundadores, um dos pioneiros da termodinâmica. Então, na teoria de sistemas termodinâmicos em equilíbrio, a entropia mede a desordem do sistema. A segunda lei da termodinâmica afirma que, quando um sistema isolado passa de um equilíbrio ao outro, a entropia do estado final é necessariamente maior do que a entropia do estado inicial. Então, por exemplo, se nós juntarmos dois recipientes contendo gases distintos, digamos oxigênio e hidrogênio, os dois gases se misturam até alcançarem um novo equilíbrio em que ambos se encontram uniformemente distribuídos. Então, a entropia do estado final é superior à entropia do estado inicial em que os dois gases estavam separados. É preciso, entretanto, conferir como é que se define a entropia, mas esta é a ideia geral. Então, esta noção tem um papel central em diversas áreas de conhecimento. Um exemplo importante é a teoria da informação, desenvolvida a partir dos trabalhos do engenheiro americano Claude Shannon, na primeira metade do século XX. Okay? Simultaneamente, os matemáticos soviéticos Andrei Kolmogorov e Yakov Sinai propuseram uma definição da entropia de um sistema em teoria ergódica, com o objetivo de obter um invariante de equivalência ergódica para, em particular, tentar distinguir entre os deslocamentos de Bernoulli. Okay? E as duas relações estão, as duas definições, as duas ideias, teoria da informação e entropia, estão muito conectadas. Um exemplo simples da noção da entropia. Então, tomemos 8 caixas iguais, aqui representadas, e uma moeda, representada por este círculozinho, que está escondida em uma dessas 8 caixas. Nós sabemos apenas que a moeda está em alguma das caixas, está lá. E não há qualquer preferência por nenhuma das caixas, certo? Não sei, que uma tem mais chance do que outra. Aí, a pergunta vai ser: como é que eu vou descobrir onde é que está a moeda? Então, podemos descobrir em qual caixa está a moeda fazendo, de fato, 3 perguntas. Dividimos as 8 caixas em 2 subgrupos de 4 e perguntamos em qual grupo está a moeda. Aqui representando. Primeira questão: está nestas caixas aqui de cima ou está nas caixas de baixo, da fila de baixo? Primeira questão. Depois nós subdividimos o grupo de 4 escolhido em 2 subgrupos de 2 caixas e perguntamos em qual subgrupo está a moeda. Ou seja, uma vez escolhido, dividimos primeiro na linha vermelha, perguntamos se está em cima ou está em baixo, depois dividimos na linha azul. Está à direita ou está à esquerda da linha azul. Então isso já nos vai identificar apenas, vai nos reduzir a 2 caixas apenas. E finalmente, a terceira questão é: das 2 caixas que sobraram, qual delas é que está? Portanto, repetimos mais uma vez e certamente achamos a moeda, porque a gente divide depois, só sobraram 2 caixas. Então perguntamos se está nesta ou naquela. Certo? Então, em 3 perguntas, nós descobrimos onde é que está a moeda, se ela estiver escondida em 8 caixas que estão, digamos, sem nenhum tipo de preferência especial. Ok? Ou seja, basta 3 perguntas binárias para achar a moeda. As perguntas binárias são porque a resposta à questão é direita, esquerda, cima, baixo, é apenas uma pergunta com 2 tipos de opções de resposta. Então, neste caso, a bola pode estar em uma de 8 caixas com igual probabilidade. Observemos que o 8 é 2 ao cubo, então o logaritmo 2 de 8 é 3. E esta é a entropia, ou a quantidade de informação associada à localização da bola. Eu vou definir com mais cuidado aqui na frente, mas estou passando a noção intuitiva. Observemos também que a probabilidade de a bola estar em uma das caixas, nestas circunstâncias, mas que não há preferência nenhuma, a probabilidade dela estar em uma das caixas é 1/8. Okay? E observemos que o logaritmo na base 2 de 1/8 é menos 3. Então, menos o logaritmo é 3. Ok, se soubéssemos que a bola tem uma probabilidade não uniforme de estar em cada caixa, ou seja, se nós soubermos que há uma certa preferência, por exemplo, temos 1/16 avos nestas 4 caixas aqui, 4 caixas da esquerda,
temos 1/8 nestas duas caixas aqui no meio e temos 1/4 de probabilidade nas duas caixas do lado direito. Okay? Com estas probabilidades, né, de colocar a moeda nas caixas, né, aí já temos uma certa preferência, uma preferência por estas duas caixas aqui, né, 1/4, né, é a probabilidade maior aqui. Adaptamos agora a estratégia de fazer as perguntas, subdividimos em 2 subgrupos de caixas que agregam metade da probabilidade. Então, primeira questão, eu posso dividir aqui nesta linha vermelha. Porque é que eu vou dividir aqui para a primeira questão? Eu vou dividir as caixas em grupos que têm a mesma probabilidade. Então, deste lado eu tenho a probabilidade 1/2, do lado direito da linha vermelha, e do lado esquerdo todas estas caixas vão somar para ter probabilidade 1/2. Ok? Então, a primeira questão é, a moeda está do lado direito ou do lado esquerdo da linha vermelha? Observem que depois eu tenho a mesma probabilidade em cima e em baixo também, né? Então, a segunda questão pode ser, né, depois já estou acima ou abaixo da linha azul. Certo? E, finalmente, a questão 3 vai ser, eu estou à direita ou à esquerda da linha verde. Porquê? Porque eu tenho a mesma probabilidade também, de um lado e do outro. Ok? Então, em algumas situações, com a bola em uma das caixas com probabilidade 1/4, okay, bastaria a resposta a 2 questões para achá-la, né? Se a bola estivesse, por exemplo, aqui neste 1/4 na parte de cima, né, bastaria perguntar, está à direita ou à esquerda da linha vermelha? Está à direita. E depois está à direita, está acima ou abaixo da linha azul? Está acima. E pronto, fixou, já tem 1/4. Bastariam 2 questões nesse caso. E esta situação ocorre com probabilidade 1/2, né? Que é quando eu estou ou neste 1/4 em cima ou no 1/4 em baixo. Em outra posição, nós podemos precisar de 3 ou até de 4 questões para achar a bola. Okay? Verifiquem quando é que vocês podem precisar até de 4 questões. Okay? Mas as posições da bola que exigem 4 questões têm uma probabilidade 1/4 de ocorrer. Okay? Verifiquem isso. Bom, este exemplo ilustra que o número mínimo de questões necessárias para achar a moeda depende da distribuição de probabilidade que conhecemos sobre a posição da moeda. Tá? Então, no caso em que a distribuição de probabilidade não é uniforme, nós passamos a ter alguma informação extra de onde a moeda pode estar. Né? E devemos ter uma quantidade de informação maior e, portanto, uma entropia menor. A entropia é como se fosse o contrário da informação. Nós veremos que para obter a entropia da distribuição não uniforme da moeda, basta calcular esta expressão aqui, que vai dar 11/4. Ou seja, nós vamos multiplicar a probabilidade vezes o logaritmo da probabilidade de cada caixinha e somar. Okay? Com o sinal trocado. Isto, de facto, reparem que é menor, estritamente menor que 3. Né? Ou seja, em média, nós precisamos de fazer menos que 3 perguntas para descobrir onde está a moeda. Porque eu tenho uma informação extra de onde a moeda pode estar. Porque a probabilidade não é uniforme. Ela está mais concentrada em algumas caixas do que noutras. Okay? Para motivar a definição da entropia, que é a definição de Kolmogorov-Sinai, para a teoria ergódica, nós vamos considerar uma situação de teoria da informação. Vamos considerar um canal de comunicação que emite sucessivamente certos símbolos. Pode ser, por exemplo, um telégrafo, transmitindo sinais longos e curtos, pontos e traços, segundo o código Morse antigo. Né? Pode ser uma fibra óptica, transmitindo zeros e uns, por exemplo, com o código ASCII dos computadores, né? O código alfabético, ou qualquer sistema de transmissão sequencial de informação. Okay? Então, a teoria da informação, de facto, ela não depende do meio de transmissão nem da linguagem usada. Okay? É uma teoria matemática de comunicação. Okay?
Então vamos tentar estimar a quantidade de informação transmitida em média neste canal por unidade de tempo. Então, para formalizar a ideia, seja A, conjunto A, maiúsculo, o alfabeto de símbolos transmitidos, as letras que nós podemos escolher. Nem todas as letras do alfabeto têm a mesma frequência ou a mesma probabilidade de serem utilizadas. Okay? Se o canal transmite mensagens em língua portuguesa, que é um caso particular, né, de uma codificação, a letra A, por exemplo, será usada com muito maior frequência do que a letra Z. Portanto, nem todas as letras carregam a mesma quantidade de informação. Quanto mais improvável, quanto mais rara é uma letra, menor o número de palavras que a contêm. E, portanto, mais informação é transmitida por essa letra. Okay? Analogamente, quanto mais improvável, quanto mais rara for uma palavra, menor o número de frases de que ela participa. E, portanto, maior a quantidade de informação que essa palavra transmite. Certo? Esta é a noção intuitiva aqui de informação. Então, a quantidade de informação de cada caractere depende dos outros caracteres. Né? Por exemplo, se um canal de informação em português gera sucessivamente estes caracteres IN, V, A, R, I, A, N, T, então o caractere seguinte deve ser E, para fazer a palavra invariante. Né? Assim, esta letra E, ela não transmite qualquer informação adicional ao que já tinha sido transmitido. Há uma redundância em todas as línguas, né? Todas as línguas humanas, essencialmente para facilitar a comunicação. Por outro lado, quando os caracteres transmitidos sucessivamente são independentes, então a informação de cada um se soma à informação dos anteriores. Mas a probabilidade de ocorrência de uma dada sequência de caracteres passa a ser o produto da probabilidade de cada um, se eles forem independentes. Isto sugere que a informação deve ser definida como o logaritmo de uma certa probabilidade. Okay? Se eles forem independentes, eu estou adicionando informação cada vez que eu recebo um caractere e a probabilidade de aparecerem uma certa sequência de caracteres independentes é o produto das probabilidades de cada um. Okay? Então, eu devo de alguma forma transformar o produto numa soma. Na teoria de informação é usual considerar o logaritmo na base 2, pois os canais de comunicação são usualmente binários e daí vem a palavra bit, que é uma abreviatura da expressão inglesa binary digit, dígito binário, né, que é a unidade de informação. Em teoria ergódica é usual tratar com logaritmos naturais, mas nós sabemos que não faz diferença essencialmente nenhuma, porque um logaritmo na base 2 e um logaritmo natural podem ser transformados um no outro, multiplicando por uma constante. Então não faz nenhuma diferença, né, na teoria. A quantidade de informação associada a um caractere A, nós vamos calcular desta forma, definimos desta forma, I de A, quantidade de informação de A, é menos o logaritmo da probabilidade do caractere A. Okay? Então a informação média associada ao alfabeto A passa a ser o valor esperado da quantidade de informação, que é como se fosse o integral da quantidade de informação, no caso, como é uma quantidade, temos um alfabeto finito, é esta expressão, é a soma da probabilidade de cada caractere vezes a quantidade de informação de cada caractere. Portanto, isto aqui é a soma menos PA log de PA, em que PA é a probabilidade do caractere A. A soma para todos os caracteres do alfabeto. Todas as letras do alfabeto. Então, em geral, a informação associada a uma palavra, A1, etc., a N, é a informação do A1 a N menos o logaritmo da probabilidade do aparecimento da palavra A1 a N. Okay? Onde a probabilidade da palavra é usualmente maior que o produto da probabilidade de cada letra. Okay? Nós temos a igualdade quando as letras forem independentes, mas em geral não são. Então, se o conjunto A elevado a N representar o conjunto de todas as palavras com N símbolos, nós definimos a quantidade de informação das palavras com N símbolos como esta soma aqui.
é o valor esperado da quantidade de informação de cada palavra, das palavras. Né? Então, a probabilidade de cada palavra vezes a quantidade de informação de cada palavra, somado sobre o conjunto de todas as palavras com n símbolos. A entropia do canal de comunicação foi definida por Shannon como sendo este limite. É o limite da quantidade de informação das palavras de comprimento n dividido por n. É a quantidade média assintótica, né? A média assintótica da quantidade de informação das palavras. Estas noções foram apresentadas por Claude Shannon num trabalho que ainda hoje é atual e é fácil de encontrar online. Eu forneço para vocês o link na página do curso. É um trabalho de 1948, Mathematical Theory of Communication. Okay? E ainda hoje este é um trabalho que vale a pena ser lido e é muito atual. Tem muita informação. A função entropia, ela de fato, nós vamos ver que é a única função que satisfaz certos axiomas. A função entropia, de um alfabeto de n letras, geradas com uma certa frequência π, com uma certa probabilidade π, com a soma das π igual a 1, toma o seu valor máximo quando todos os símbolos aparecem com a mesma frequência. Então, quando a probabilidade de cada símbolo é 1 sobre o número de símbolos. Axioma 2. Devemos ter que a entropia, né, é independente das permutações das probabilidades. Ou seja, se eu permutar os PIs PNs, não há diferença. E além disso, se eu acrescentar mais um símbolo com probabilidade de 0 e mantiver as probabilidades anteriores, a função entropia não muda. Axioma 3. Além disto, se tivermos duas palavras, A e B, escritas uma depois da outra, ou seja, uma concatenação de palavras, que vamos escrever AB, em que o A tem letras A1, etc. a N, e o B tem letras B1, etc. Bn. Então, a entropia da concatenação das duas palavras é a entropia da primeira palavra mais a entropia condicional da segunda palavra dada a primeira. Né? Onde esta entropia condicional de B dado A tem esta expressão, okay? Em que o PI é a probabilidade da letra AI, de A, né? E o QIJ é a probabilidade de BJ, dado que AJ aconteceu, ou seja, a probabilidade condicional de BJ dado AJ. E esta é a expressão da entropia condicional e que aparece aqui na expressão da entropia concatenada, a entropia, digamos, de uma interseção de condições. Okay? Então, estas três propriedades, né, satisfazem o seguinte. Então, seja H, P1, etc. Pn, uma função definida em Rn no simplexo das probabilidades, né, conjunto dos pontos de Rn com coordenadas não negativas que somam 1. Okay? Este é o simplexo das probabilidades, certo? Para qualquer que seja a dimensão n, o número de qualquer que seja o número de dimensão, o número de variáveis. Se esta função é contínua e valem as três propriedades anteriores, os três axiomas anteriores, então essa função tem esta cara. Para alguma constante positiva lambda, ela tem a forma menos lambda vezes a soma de pi log pi, em que os pi's são estas probabilidades que vêm do simplexo. Okay? A prova pode ser encontrada aqui. Okay? Isso é conhecido como um dos teoremas de Khinchin, né? E mostra, né, que a função que nós vamos usar para calcular a entropia, já a seguir, é a única função que satisfaz certas propriedades a menos de uma constante multiplicativa que nós vamos aqui fazer lambda, vamos fazer lambda igual a 1, né? E aqui se vê, né, que tanto faz colocar aqui o logaritmo de base 2 ou o logaritmo natural, porque só vai mudar a constante, né? Então, a menos de uma constante, a função entropia é a única que satisfaz aquelas três propriedades. Okay? E isso é matematicamente, né, muito interessante. Okay? Então, em seguida vamos aplicar esta ideia e vamos definir, né, formalmente
como é que nós usamos a entropia, como é que nós definimos a entropia em teoria ergódica, vamos falar sobre partições e a entropia de Kolmogorov-Sinai.